ChatGPT 5 foi oficialmente lançado há 2 dias atrás. Rapaziada, eu preciso falar disso aqui com vocês porque isso vai afetar a sua vida, tá? Por incrivelmente que pareça, por mais que tenha algumas pessoas que acreditam que inteligência artificial não vai mudar nada na sua vida, eu já vi neguinho bobão falando isso na internet, que não sabe de nada do que tá acontecendo, falando que isso não implica em nada e que, tipo assim, que quem fala de inteligência artificial é tudo maníaco e que, tipo assim, o pessoal fica criando alarmismo. Rapaziada, presta atenção. O ChatGPT 5 que lançou agora, ele vai afetar diretamente a sua vida, tá? E é exatamente sobre isso que eu vou te falar aqui. Primeira coisa que você tem que saber, tá? O ChatGPT 5 ele tá para ser lançado já faz um tempo. As pessoas já tinham grande expectativa no ChatGPT 5, ele já era uma grande promessa tem muito tempo. Desde que foi lançado o ChatGPT 4, o Sam Altman, que é o dono da OpenAI, né, praticamente, ele disse que o ChatGPT 5 ele seria basicamente uma AGI, né, uma inteligência artificial geral, que faria um monte de coisa, etc e tal. E qual que é a grande questão, né? Como o pessoal ele faz um alarme muito grande para o ChatGPT 5, a maior empresa de inteligência artificial do mundo vira e fala que o maior lançamento vai ser o ChatGPT 5, o pessoal cria uma expectativa, né? Obviamente, todo mundo fica, ai, olha, inteligência artificial, olha como que mudou, olha como que vai ser, não sei o que, não sei o que lá. É igual o lançamento, né? O cara criou uma antecipação, então todo mundo esperava algo extremamente absurdo, tá? Tem algumas questões aqui que eu vou dar a minha opinião e algumas coisas que são fatos, tá? Por exemplo, a minha opinião é que, tipo assim, o pessoal ele criou realmente uma expectativa muito grande que o GPT, a primeiro momento, ainda não atendeu. Exemplo, o pessoal achava que o GPT ele seria tipo um humanos, tá ligado? Que você ia deixar lá na máquina, ele ia fazer tudo pra você. Tipo assim, você ia falar assim, oi Siri, tudo bem? Aí do nada o GPT ia começar a mexer no seu computador, começar a enviar e-mail, fingir que era você, o pessoal achava que ia ser assim. Ainda não foi. Mas nós tivemos alguns avanços muito interessantes, tá? Eu demorei mais do que 24 horas para gravar esse vídeo por causa de quê? Por causa que eu tava, primeiro, testando o GPT. Eu já tenho algumas coisas para falar com vocês que faz grande diferença, tá? Mesmo que você saiba nada de IA, ou até saiba sobre IA, eu vou te falar qual é a minha percepção sobre isso aqui, porque ela é um pouco diferente do que o pessoal tá falando por aí, tá? Primeira coisa que você tem que entender entre a diferença entre o GPT 5 e os outros GPTs, né? Eu vou dar um resumo, tá? Um resumo assim meio de macaco, um resumo meio tipo assim, cara, só pra você entender, tá? O GPT, ele é muito mais inteligente, basicamente isso. Ele é extremamente mais inteligente. Segundo, ele tem... Ele comete 22% menos erros graves, ou seja, ele alucina menos. Então, sabe quando você perguntava alguma coisa pro GPT, ele viajava na maionese completamente e te entregava algo completamente errado? Ele comete isso 22% menos. Ou seja, a cada 5 vezes uma não vai acontecer, né? Então, mas ainda vai acontecer 4 e agora ele tem uma janela de token maior também, tá? Aparentemente aqui ele saiu de 256 a 400 mil tokens. Ele já suporta isso. Resumidamente, tá? Ele tá mais personalizado também. Então, se você se comunica com gírias, por exemplo, eu me comunico com gírias por algum motivo, né? Não sei porquê. Mas eu me comunico com gírias, ele entende as minhas gírias, ele entende do que eu estou falando, ele correlaciona assuntos que eu perguntei com ele personalizados para aquilo que eu preciso, e isso é muito bom. Por quê? Rapaziada, vai acontecer uma questão que é personalização em massa. Que é o seguinte, antigamente o pessoal ele tinha essa questão de entregar o mesmo produto para um monte de gente, né? Por exemplo, na Revolução Industrial, Revolução Agrária, né? Que o pessoal agrária, eu posso estar enganando aqui, eu esqueci o nome, mas em que o pessoal pegava o mesmo, por exemplo, o cara queria produzir maçã, ele produzia 1 milhão de maçã para entregar para um monte de gente. O que vai acontecer agora é o seguinte, personalização em massa. Exemplo, se você gosta, vou dar um exemplo muito concreto, tá? Se você gosta de jogar videogame, do jogo X, do anime Y e dos assuntos XYZ do livro tal, o próprio GPT ele vai basear as respostas dele para o que você precisa.
para o que você quer saber, porque ele te conhece mais. Quanto mais dados ele tem, melhor ele consegue te responder. Então ele consegue ter uma personalização maior. Logo, você pode fazer isso. Além de receber respostas, você também pode criar produtos com essa informação. E aqui vem uma sacadinha muito importante, se você já está um pouquinho mais na maldade aí, no sentido de criar produtos, ganhar dinheiro nesse sentido, isso faz completo sentido. Porque antes, em vez de você vender, por exemplo, uma inteligência artificial no WhatsApp que falava a mesma coisa com todo mundo, agora ela vai falar coisas diferentes com cada uma das pessoas que interagirem com essa inteligência artificial. E aqui nós temos essa personalização, ela é muito boa. Por quê? Porque a partir do momento em que o usuário ela tem uma experiência melhor, seja com uma comunicação melhor, seja com respostas de interesse melhor, seja com qualquer tipo de experiência do usuário melhor dentro da sua ferramenta, logo esse cliente passa mais tempo com você, logo você ganha mais dinheiro ao longo do tempo, tá? Eu não sei se eu estou dando muita informação aqui e o vídeo está ficando um pouco complexo, tá? Vou tentar deixar algo mais concreto. Ou seja, agora as pessoas elas conseguem ter respostas muito melhores, logo as pessoas que usam GPT para N soluções, elas vão ganhar muito mais dinheiro. E aí eu já vou entrar no segundo tópico, que na verdade nem tô anotando nada, né? Nem tem tópico, eu tô tirando tudo da minha cabeça. Mas aqui vem o meu a minha maior felicidade, o que mais me agradou dentro do GPT até o momento, tá? Honestamente, o GPT, ele tá extremamente inteligente, tá? E eu vou falar disso no tópico 3. Mas no tópico 2 eu vou falar antes sobre isso, que é soluções que utilizam a OpenAI como um requisitor, né, como uma ferramenta que extrai informações do GPT, elas ficaram muito melhores. Exemplo. Existia várias ferramentas que utilizavam o GPT para criar soluções. Exemplos, o Lovable. O Lovable é uma ferramenta de criação de vibe coding, né, de criação de aplicativos, de softwares, de sites com o chat GPT. Na verdade, ele tinha uma das funções que você pode colocar no Lovable é utilizar requisições do GPT para ele pensar como o GPT e executar como o Lovable. Cara, a diferença do GPT-5 para o GPT-4 é brutal. Se você trabalha com vibe coding, você precisa testar. Se você trabalha com vibe coding, se você trabalha com inteligência artificial, você precisa testar. Tá surreal. Tanto é que eu vi exemplos, né, até a OpenAI mostrou isso no vídeo de lançamento, os caras criando um jogo inteiro, completo, incrível, com prompts dentro do GPT. Acho que eles usaram o Lovable mesmo. Não sei se era o Lovable, se era o Cursor, algum desses assim, não lembro qual que era. Mas ficou num nível assim extremo, num nível de profissionalismo infinitamente maior. Então, qual que é o resumo? Soluções que utilizam o GPT ficaram de tabela infinitamente melhores. Se você tinha uma IA no seu WhatsApp que utiliza o GPT como o cérebro, ela automaticamente ficou infinitamente melhor. Mas num nível assim, mano, que não dá nem pra comparar. O GPT em si, quando você entra nele, tá melhor. Mas as soluções que utilizam a inteligência do GPT, elas foram para um novo patamar. Se você utiliza atendimento no WhatsApp, se você utiliza ferramentas de vibe coding, vulgo Lovable, V0, Cursor, etc e tal, elas ficaram infinitamente melhores. Terceiro ponto, aí vem o ponto do próprio GPT. Rapaziada, o nível de especificidade, de requisição de informação que essa ferramenta tá uma parada assim surreal. Eu vou dar um exemplo aqui que, cara, parece que é algo bobo, mas quando aconteceu comigo eu não acreditei, tá? Que foi uma das experiências muito positivas que eu tive com o GPT-5. Primeira coisa, eu vou dar duas. A primeira delas, nós estávamos desenvolvendo uma solução de inteligência artificial hoje e ontem, num nível de complexidade absurda, em que nitidamente o GPT-4 não estava resolvendo, mas o GPT-5 resolveu. Ponto. Já poderia acabar aqui. Agora, eu vou dar um exemplo real, que é um exemplo
mais bobinho, mas você vai entender o nível da capacidade intelectual do GPT agora, que é o seguinte. Eu tava jogando um jogo, na verdade é o seguinte, rapaziada, eu tenho um hábito que eu não recomendo ninguém ter, eu não recomendo ninguém fazer o que eu faço, mas desde criança eu faço, funciona pra mim, eu não tô eu não tô estimulando ninguém a fazer isso, tá? Eu recomendo que vocês não façam. Mas eu tenho esse problema. Eu sou uma pessoa muito inquieta, eu não consigo focar em uma coisa só. Eu não consigo prestar atenção num filme, eu não consigo só mexer no celular. Por exemplo, eu tô conversando com você aqui, mexendo na caneta e olhando pra tela porque eu fico muito disperso. Eu não consigo focar em um assunto só, né? Eu tenho a mania de estudar, escutando alguma coisa e jogando ao mesmo tempo. Em determinado momento do jogo, eu me deparei com uma missão que eu não conseguia resolver. Eu pesquisei na internet e não tinha. Não tinha, era uma missão muito específica. Tipo assim, pra eu passar num mapa X eu tinha que passar por Y e tal. E, cara, nitidamente essa informação não tinha na internet. Era só o cara que ele tava jogando durante o jogo, eu me perdi em algum momento do jogo e ele travou. E aí eu falei, não, mano, ferrou. Vou jogar no GPT só pra ver de qual é que é. Será que ele vai alucinar? Cara, eu não sei como o GPT puxou essa informação. Eu não faço ideia. Mas ele conseguiu literalmente ler o momento em que eu estava no jogo e o momento em que eu falhei, em que eu pulei a missão A e fui direto. Eu pulei a missão B e fui da A pra C. Exemplo, né? Ele falou assim, cara, ó, seguinte, você tá indo no mapa tal, só que normalmente você tem que fazer uma dessas duas missões aqui. E ele me deu duas missões que eu não tinha feito. Quando eu procurei no jogo, eu realmente não tinha feito essas duas missões. E aí eu fiquei pensando assim, eu falei, cara, vamos fazer uma análise básica aqui, né? O ChatGPT, ele basicamente ele te entrega como que funciona, né? Ele vai entender o que você falou, ele vai interpretar, buscar uma informação correspondente ao que você quer e te entregar, beleza? Aí eu te pergunto, como pode o GPT me dar uma informação que eu, que sou o jogador do jogo, não tinha acesso? Que eu tava perdido, eu me perdi em algum momento, que é um jogo complexo de muita coisa pra fazer. E na internet não tem essa informação. Eu juro pra você que, tipo assim, isso não faz sentido na minha cabeça. Mas será que o GPT-5, ele teve acesso ao banco de dados do jogo, analisou o momento em que eu estava lá dentro e depois puxou essa informação e me deu? Porque, cara, se isso for o que realmente aconteceu, isso é doentio, pô. Isso é absurdo. Cara, eu tô mais pra acreditar na história em que essa informação estava na internet e eu não achei de jeito nenhum, não tem no fórum do jogo, não tem em nenhum lugar, porque é um jogo extremamente limitado. Um jogo que ninguém conhece. E eu fui incompetente o suficiente pra achar essa informação e ele achou em algum lugar e me deu ela, do que acreditar que ele encontrou o jogo na internet, entrou dentro dos arquivos, leu os arquivos inteiros, viu minha jornada, fez uma correlação, achou o ponto exato e trouxe de volta essa informação. Isso é loucura. Isso é loucura. É um exemplo bobo? Ah, é um joguinho. Irmão, você tem noção da complexidade do que eu tô te falando aqui? Ah, é um joguinho. Tá bom, muda o exemplo. Programação, você está programando uma plataforma X. Uma plataforma extremamente complexa, num idioma extremamente complexo, em que... Idioma que eu falo no sentido linguagem. Em que os melhores programadores não sabem, ele vai lá, ele entra, entende tudo que você está fazendo, faz uma correlação de toda a linguagem, faz essa correlação e te traz essa resposta de novo. Para criar um software que ainda nunca foi desenvolvido em nenhuma outra linguagem. Você tem noção disso? Ah, João, mas... Cara, tipo assim, eu não tenho mais exemplo. Se você não consegue entender o que eu tô te falando aqui, tu sei lá, tá ligado? Tu é meio limitado, com todo respeito. Então a gente tá vivendo numa era em que, tipo assim, cara, parece bobo. Ah, o GPT-5 lançou, né? Eu tô olhando aqui pro GPT-5 nesse exato momento. Parece bobo, ele é mais inteligente, etc. Tá, mas mais inteligente como? Mano, mais inteligente que você. Mais inteligente que o seu professor. Infinitamente mais inteligente do que qualquer pessoa que você possa perguntar para te dar a solução X. Então, existe diferença entre uma inteligência artificial e uma inteligência artificial
tão absurdamente desproporcional em relação à sua que você se torna um incapacitado intelectualmente para realizar determinada ação sem utilizar essa inteligência. Então, eu não sei se você tem noção do que eu tô falando, mas isso deveria te preocupar. Por exemplo, uma coisa que eu vi, né? O GPT, ele tá com uma... O GPT-5, salvo engano, ele tem agora, né? Uma das atualizações dele é que ele, primeiro, ele consegue automaticamente interpretar qual dos agentes, né? Se é o 3, se é o 4, se é o 5, se é o 4 high, para te dar uma informação, então você não precisa utilizar o melhor agente. Primeira coisa, então ele consegue interpretar, com base na sua pergunta, o melhor agente para resolver essa solução. Agora, uma das atualizações que eu vi, era um cara testando, ele chegou no GPT e falou assim, cara, comporte-se como um professor de inglês. Beleza, pá. E aí o cara começa a conversar. E aí o próprio GPT ele vai aprendendo, entendendo qual que é o nível de inglês que você tá. Só que você conversa com ele automaticamente, porque ele tem comando de voz. Então você liga aqui e começa a conversar com ele. Só que, beleza, acabou a aula. No outro dia você volta e continua conversando com ele. Só que primeiro ele tem o seu banco de dados, ele sabe onde você tá, ele sabe o seu nível de inglês, as palavras que você não sabe, as palavras que ele tem que te lembrar. De maneira resumida, que professor de inglês que consegue ter uma eficiência tão grande quanto o GPT. E agora você escala isso em qualquer idioma. Mandarim, você pode aprender mandarim no seu GPT. Ponto final. Isso é um fato, isso não é uma opinião. Isso não é uma opinião. Isso não é uma opinião. Existe a diferença entre uma opinião e uma verdade factível e lógica quando você olha para uma tela que está acontecendo algo óbvio e concreto na sua frente. Faz sentido hoje você contratar um professor de inglês particular ou um GPT que custa $20 por mês? Que dá R$120, sei lá, alguma coisa. Tá entendendo onde eu quero chegar? Pois é, amigão. Cada dia que passa, mais pessoas estão perdendo o inglês estão perdendo os empregos para o GPT, você goste ou não, você queira ou não. E ou você vai utilizar isso, ou você vai estar do lado das pessoas que vão ganhar dinheiro com isso, ou você vai estar do lado das pessoas que serão destruídas por isso. Esse vídeo ficou muito longo, eu acho que eu falei muita coisa muito rápido, eu tô tendo a percepção que eu falei muita coisa em um curto espaço de tempo, então eu peço desculpa se você ficou perdido aí em determinado momento desse vídeo, assiste ele de novo, desculpa, tá? Eu realmente vomitei muita informação, então você me perdoa. Mas o que está acontecendo diante dos seus olhos é uma coisa, assim, brutal. E se você não estiver interessado nisso, tu tá ferrado, mano. Eu sinto um pouco de pena de você. Porque vai chegar alguém que vai saber, tipo, o mínimo a mais do que você, vai te destruir. Seja lá o que você estiver fazendo, mano. Você pode ser professor de criança no fundamental. Mano, vai ter um professor melhor que você, velho. E vai te arrebentar. Vai ter um cara que vai ter uma empresa melhor, um afiliado melhor, um infoprodutor melhor, um youtuber melhor. E aí lá vai bolinha, tá? Perdão, o vídeo ficou longo já deu mais de 18 minutos. Eu vou encerrar o vídeo aqui. Não esquece de comentar o que você achou desse vídeo. Se você achar que não entendeu nada, meu vídeo ficou confuso, comenta aqui também que eu leio todos os comentários. E não esquece de entrar no nosso grupo de networking gratuito aqui embaixo, no link que tá aqui embaixo. Beleza? Tamo junto, comenta aqui o que você achou, curte, comenta, compartilha, sininho e essas paradas aí. Tamo junto, falou!